Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Tonhete do canal Espiritismo Prático, o canal que mostra como você pegar os conhecimentos que estão nos livros espíritas e colocar isso em prática através de uma atividade espírita. E o tema que nós gostaríamos de abordar no dia de hoje é o tema sobre reunião pública ou palestra. E por que a gente está abordando esse tema? Porque a palestra pública talvez seja uma das atividades mais simples e daí a sua importância de uma casa espírita e das mais fáceis de qualquer pessoa começar, né? Então, mesmo que você esteja com pouca gente, mesmo que você não tenha um apoio, mesmo que você esteja começando ou que você quer começar, a reunião pública seria uma boa pedida, vamos dizer assim, para você iniciar uma atividade espírita. Bem, então, quais são os benefícios de uma reunião pública, de uma palestra, né? Então, dentro da doutrina espírita, Emmanuel e Allan Kardec nos destacam vários benefícios, né? Então, Allan Kardec nos fala que a reunião pública oportuniza a evangelização do indivíduo, né? Evangelizar as pessoas. Então, o primeiro benefício prático é esse: você vai levar o evangelho, né, para as pessoas que estão na sua reunião pública. O segundo benefício é a divulgação da doutrina espírita. Porque na reunião pública é um ambiente onde tem pessoas que não necessariamente são espíritas. Então você vai divulgar a doutrina espírita. Às vezes a pessoa vai chegar lá, vai assistir uma palestra e vai sair dizendo: puxa, quantas pessoas nos dizem, né? Puxa, eu não sabia que espiritismo era isso. Eu não sabia que a doutrina espírita falava sobre isso, falava sobre o evangelho, por exemplo. Então divulga a doutrina espírita. Um outro benefício também que Allan Kardec coloca para nós é o consolo. Então a reunião pública ela traz o consolo. A pessoa que chega numa palestra, ela está cansada, ela está cheio de problema pessoal, problema profissional, problema financeiro, problema espiritual, nós vamos falar disso daqui a pouco. E a mensagem que a doutrina espírita nos traz na palestra é uma mensagem de consolo, de esperança, de que as coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo. Quem não gosta de escutar isso? E é verdade, não é uma conversa só para inglês ver, vamos dizer assim, para inglês ouvir, melhor dizendo. Realmente é verdade. A doutrina espírita é evolucionista e estabelece que o sofrimento é um meio de evolução também moral, né? Que é passageiro. Quando Jesus nos lembra, bem-aventurados os aflitos, nos estabelece que o sofrimento é uma etapa do desenvolvimento e da evolução. Então traz essa mensagem de consolo para a pessoa que participa. Quarto benefício da palestra pública que faz o tratamento espiritual. Então o ambiente espiritual de uma casa espírita, de uma palestra, é um ambiente de tratamento. É um ambiente onde as pessoas vão estar sendo beneficiadas pela equipe espiritual que participa de uma reunião pública, né? Que é totalmente diferente e muito mais preparada do que a pessoa que fica em casa, por exemplo, que não tem estrutura, que não tem estrutura, eu falo espiritual, né? Não é estrutura física, não tem o apoio dos mentores, vamos dizer assim, os magnetizadores. O máximo que a pessoa vai ter em casa é a presença do mentor pessoal, que às vezes não tem condições de sozinho fazer um trabalho de desobsessão. Um outro benefício é que permite a reforma íntima. Como a palestra pública toca em assuntos que versam sobre a melhoria moral, obviamente que isso incentiva a reflexão e a prática de virtudes que a pessoa normalmente não faria. Isso chama-se reforma íntima. Basicamente, reforma é você melhorar aquilo que existe dentro de você, no aspecto moral principalmente. E outro benefício, por fim, cria uma comunhão de pensamentos. Uma pessoa pensando positivamente é bom, né? Duas, melhor ainda. E 10 ou 20 ou 30, não interessa quantas pessoas tem na reunião pública, muito melhor ainda. Então, quanto mais gente tiver juntos, envolvidos dos bons propósitos, melhor em todos os sentidos, né? E tem a questão também da prova social, né? A gente gosta de ir no local onde tem pessoas que comungam das mesmas ideias do que nós, né? E quais são as causas, muitas vezes, do oposto? Causas que geram esvaziamento de uma palestra. Quer dizer, você já realiza a palestra, ou você é dirigente da casa espírita, responsável por organizar a palestra na sua casa espírita. Por que às vezes as palestras estão esvaziadas? Então, no livro Diálogo com Dirigentes Espíritas, Divaldo coloca para nós 3 motivos, né? Um é a falta de esclarecimento das pessoas que participam da casa espírita, que não entendem como deve ser uma palestra, não entendem como deve ser o conteúdo de uma palestra, e isso não colocam pessoas preparadas para dar palestra também. Nós vamos falar um pouco sobre isso daí. E uma segunda causa que ele coloca, né,
é a questão da falta de estrutura. Então, às vezes não tem uma estrutura, não falo em estrutura física, estrutura pedagógica. Então a pessoa chega, repete o tema, a pessoa não dá opção, às vezes é sempre o mesmo assunto, e aí isso gera um desestímulo, né? E tem uma terceira causa, obviamente, que é o preconceito. Então as pessoas que não conhecem a doutrina espírita têm um certo preconceito. Como resolve isso? Você divulgar. A melhor maneira de você tirar o preconceito é pelo esclarecimento. Quanto mais você divulgar, melhor. Por exemplo, esse canal aqui visa justamente a divulgação. E como então implantar? Às vezes você está pensando, puxa, mas eu quero implantar, Rodrigo, uma palestra pública, eu gostaria de abrir na minha cidade uma atividade de palestra pública. Como é que eu faço? Tudo local, preciso do quê? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é você se decidir que você vai fazer. É o que as pessoas chamam de mindset, o pensamento. É você entender que você vai implantar o programa da palestra. Por que isso é importante? Porque se você não se decidir que isso é importante, que você se preparar mentalmente, psicologicamente que você vai fazer, a primeira dificuldade que você tiver, você vai desistir, você vai largar. E aí não vai atender o objetivo. Então não adianta você sair fazendo. Você tem que entender que, cara, eu entendi que a palestra pública é importante, eu quero fazer. Então eu vou fazer. Então você se decida por fazer, né? Agora, uma vez que você se decidiu por fazer, como é que faz do ponto de vista prático? Primeiro você vai ter que se planejar. Tá, eu vou fazer em que dia? Vou fazer em que local? Quanto ao local? As pessoas perguntam sobre o local. Precisa ser um local... mas eu não tenho dinheiro para alugar um espaço. Não precisa de dinheiro para alugar espaço. Se você tiver o quintal da sua casa, né, na varanda da frente da sua casa, ou de um conhecido, você já tem um local para você... Junta 4, 5 cadeiras, né? Aquelas cadeiras de plástico, ou cadeira que tem na tua casa, você junta ali 4, 5. É a melhor maneira de você começar. Né? É você começar ministrando uma palestra para 2, 3, 4 pessoas, né? Não coloque na cabeça que você vai fazer uma palestra para 300 pessoas, que não é assim que vai funcionar na prática, e você vai se inibir por você mesmo. Então faça simples, seja simples. Então a dica que eu dou é: seja simples. Outra questão sobre o conteúdo da palestra: seja simples também. Não adianta você inventar, que eu vou falar sobre a queda, que eu vou falar sobre... eu vou pegar o livro Evolução dos Mundos, vou dissecar. Cara, não inventa. A maior necessidade da criatura humana é do Evangelho. É só isso que ela precisa. Ela não precisa saber, nesse primeiro momento, ela não precisa saber que ela tem o duplo etérico, que nós temos X centros de força, que não precisa saber disso daí. Ela precisa saber do Evangelho. A necessidade moral das pessoas é do Evangelho, é do sofrimento. Então seja simples, não inventa. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e você aborda o Evangelho. A pessoa fala, mas eu não sou palestrante. Mas a melhor maneira de você treinar para ser um palestrante é você fazer. Se você não fazer, você nunca vai se tornar um palestrante. E daí é importante começar simples, com 1, 2, 3 pessoas e com conteúdo simples, porque daí você não se perde. Você vai pegar o Evangelho, ler o trecho do Evangelho, se for o caso, e você vai falar aquilo como se você estivesse falando com o teu amigo, no happy hour aí, você está falando o Evangelho para ele. Cara, Evangelho é isso, Evangelho é aquilo, e fala do Evangelho. É só isso que é uma palestra pública, né? E aí você ter consistência, né? Então, a coisa mais importante é você ter consistência. Não adianta você fazer um dia, outro dia não tem, outro dia você foi viajar, outro dia não tem local, aí a sua palestra não vai para frente. Você precisa ter consistência, tá? Então é importante você se organizar bem para você fazer o simples de maneira consistente, tá bom? Então basicamente a reunião pública tem essa importância. Se você ainda não faz e você está inibido, faça a reunião pública, não tenha receio. A gente sempre diz, tem tanta gente que fala tanta abobrinha por aí na internet, abobrinha no YouTube, abobrinha no Facebook, na televisão, esses programas jornalísticos de péssimo nível, humorísticos, de palavras de baixo calão, tanta gente falando coisa ruim. Não se iniba. Se você falar qualquer coisa boa e simples do Evangelho, você vai estar melhor que 70% do público que está aí fora e ganha muito dinheiro com isso, inclusive. Então faça a reunião pública de maneira simples, né? Não se exporte com o local, que vai dar tudo certo, tá bom? Então esse vídeo fica por aqui, dá joinha no nosso canal e compartilhe para que você possa trazer esse conhecimento da reunião pública, né, e do Espiritismo prático para muito mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até lá.